Retomando, então, agora com as professoras, o período tão esperado, né, Gisele? Vamos começar, então, com a Laís. Laís, se apresente, por gentileza, a sua idade, tempo de profissão e qual a turma que você atende? Meu nome é Laís, eu estou na profissão há 5 anos. Minha primeira experiência na escola foi na Porto, não saí mais. Delícia. Sim. E qual é a turma que você atende hoje? é infantil 3. Infantil 3. Mas eu comecei no berçário, passei pro infantil 1, fui pro infantil 2 e agora eu tô no infantil 3. Tati, bom dia. Bom Se dia. apresenta, por gentileza, Tati. Olá, pessoal. Meu nome é Tatiane, tenho 24 anos e sou professora de educação infantil há 7 anos. Uau. Antes da Porto, eu tô ali na Porto tem uns 2 anos. Legal. Mas antes da Porto eu já trabalhei em outra escola e também já fui estagiária em escola pública. Sou formada no formação de docentes e sou pedagoga. Maravilha. Qual a turma você atende hoje? Hoje eu atendo as crianças de 4, 5 anos. Ai, gostoso. 4, 5 anos. Delícia. Laís, vamos lá. Vamos falar então sobre o nosso projeto, né? O projeto da Gisele, aí, Escolas de Pais. Fala pra mim assim, o que você observa hoje, quais são as maiores inseguranças dos pais hoje em relação a desenvolvimento infantil? No modo geral, né, os pais têm várias dúvidas, Certo. várias inseguranças, né? Aham. Mas aí isso vem desde o básico. Sim. Sobre alimentação, sobre o sono, Uhum. sobre uma rotina, né? Sim. Estabelecer uma rotina com a criança. Sim. E o mais profundo, que é o aprendizado da criança, como essa criança interage no meio social com a criança na escola. Uhum. Então, essas são as principais dúvidas dos pais. E Sim. o projeto aborda isso, né? Sim. O projeto vai trazer essa segurança para o pai poder trabalhar com essa criança, né? Perfeito. E ajuda muito. Sim. Eu acho que até uma outra coisa também que a gente percebe ali dos questionamentos, até às vezes elas me trazem, é se tá coerente. Uhum. Ah, é normal a criança fazer isso? Sim. Ai, meu filho tem tal idade. É assim mesmo que acontece, né? Então, é essa insegurança se o comportamento da criança tá tudo normal, se tá dentro do esperado, né? Que às vezes ela sempre traz, olha, o pai tá querendo saber isso, o pai tá com dúvida com relação a isso. Sim, exatamente. Sem dúvidas em todas as etapas, né, do desenvolvimento infantil. Aham. Sim. Não é só no começo, ou tal idade, né? É sempre. Uhum. Né? Ainda mais essa idade que a gente conversou ali até os 7 primeiros anos, que é a primeira infância, né, Gisele? Isso. É um pouco mais intenso, mas a evolução não para. Nós estamos procurando nos capacitar e evoluir sempre, Sim. né? Pode parecer uma coisa meia bobinha, mas que também vai, né, é abordado no curso, por exemplo, desfraude. Ah, legal, Não é, E Laís? aqui é uma dúvida da idade que os pais querem começar a desfraldar a criança, né? Isso. E aí, eu sempre falo para elas, né? Olha, então orienta os pais, porque assim, o que eu vou ensinando para elas são as dicas que eu dou para os pais. Perfeito. Né? Então, assim, orienta os pais a tal idade, porque antes tem uma Sim. questão emocional aí que a criança ainda não está preparada. Sim. Então, é desde o básico como até coisas realmente de etapas, de fases, sabe? Perfeito. O comer, o dormir, né? Então, Perfeito. Isso eu não sabia que tinha essa parte assim, não. Que legal. do que você fala? De toda essa instrução do que parece que é básico e vai além do que a gente está falando aqui do emocional, né? Da parte de educação, né? Não, tem. A raiz ali. Maravilha. Tati, vamos lá. Como você tem percebido a família que faz o programa? Como você percebe ali o desenvolvimento dessas crianças na escola? Você fala assim, olha, Mari, eu percebo que os meus alunos, eles têm mudado em tais comportamentos quando os pais passam. E a diferença que eu acho legal a gente falar, da evolução da família que passa pelo programa e a família que não passa pelo programa, né? Isso é legal a gente citar, Sim. porque daí a gente realmente consegue ver ali a diferença. É um combo mesmo, né? É uma diferença ali para as professoras, para nós enquanto equipe, para os pais e até para as crianças. Porque eu posso falar da minha experiência que, enquanto professora, eu cheguei até a repensar a área da educação, Olha. porque eu não via mais soluções. Eu via os problemas na sala de aula, eu levava esses problemas para a direção e nós vivíamos em
em um círculo. Não tínhamos Só problema, sem problema, solução. e aí ano após ano, e aí essa criança vai para outra turma, e isso continua. Uhum. Então, o que eu vejo de melhoras, assim, é muito, assim, É importantíssimo. é muito importante, porque a criança que ela passa por todo esse processo, ela é uma criança mais calma na sala de aula. Ela é uma criança que ela consegue se comunicar melhor. Ela consegue trazer mesmo as suas emoções para nós. Ela consegue falar sobre essas emoções. Porque nós temos casos de crianças que ela não conseguia externizar as emoções dela de outra forma que não fosse batendo, agredindo o professor, agredindo os colegas. Então, nós vemos essa diferença mesmo na sala de aula em relação à criança e até mesmo com os amigos, com a professora. Ele consegue falar. Se ele está triste, ele consegue perceber que ele está triste, ele consegue verbalizar. Então, isso facilita, né, o nosso trabalho enquanto professores, porque a partir do momento que o pai está fazendo ali o que é direcionado para ele, nós estamos fazendo o que é direcionado para nós conseguimos, essa criança consegue externizar também como que está dentro dela, como ela consegue falar o que ela está sentindo, e consegue até pelo próprio corpo, né? Ela consegue... O corpo fala, né? Isso, ela fica mais tranquila, ela fica mais comunicativa mesmo. Então, assim, são grandes diferenças. Nós temos um ambiente de sala mais tranquilo, como nós trabalhamos com o número de crianças reduzidas na nossa escola também. Então, nós conseguimos prestar mais atenção nas crianças, conseguimos ver o que cada uma tá sentindo, conseguimos ver a comunicação delas com as outras crianças. Então, assim, tem muitos benefícios. Sim. E assim, é importante a gente pensar o seguinte, né, Gisele? Me corrija se eu estiver errada, mas é um insight que eu tive agora. Não é que passando pelo programa, a criança vai mudar o que sente. Só que ela vai saber falar. Às vezes, com o corpo, expressar o sentimento. Porque igual você citou ali, a parte da violência. Isso é complicado, né? Ninguém quer que receber uma ligação da escola falando que seu filho foi agredido e muito menos seu filho agrediu, né? Os pais não querem isso. Na minha época, Gisele, a regra era assim, ó, se apanhou na escola, apanha em casa. Acho que todo mundo passou por essa fase, né? Só que a gente tem que colocar o que? Os limites, não é assim. Não é virar não é ter essa informação, né? Então a gente tem que o quê? Exatamente isso. Isso é maravilhoso. Você vê que a sala de aula vai ter uma harmonia porque a raiz está se formando, porque as crianças estão sendo bem instruídas e sabendo, assim, expressar. Isso é maravilhoso. E, assim, a gente realmente é importante os pais saberem por quê. A escola tem que ensinar, a escola tem que fazer. Mas como? Sendo que ela fica naquele período ali em sala de aula, mas chega em casa totalmente ao contrário. Então você tenta, até faz a sua parte, mas e a raiz? E na realidade, assim, como a Tati falou, é um combo, né, de várias mudanças que ocorrem na criança quando a família se propõe a aprender. Perfeito. Né? Então, a gente vê ali mudanças na questão de atenção, na questão da comunicação, na questão da socialização da criança. Então, é uma criança que começa a se entender como pessoa e entender o outro também como pessoa. Né? E não adianta, por exemplo, ali, a gente tem todo um conteúdo, nós temos um planejamento para ser cumprido, a professora está preparada, né? Separou materiais, tem toda a dinâmica, ou seja, ela está pronta, ela entra na sala, mas é aquela criança agitada, a criança não para, a criança não presta atenção, ou há brigas, há confusões. Então, como que o ensino ocorre num ambiente desse? Não vai acontecer. Perfeito. E aí, então, quando a gente vai para a família e orienta a família e mostra para a família o que é papel dela, o que ela pode nos ajudar preparando a criança para este ambiente de aprendizado, o aprendizado ocorre. Senão, é esse ciclo que vai acontecendo. Leva para a direção, mas a direção também não sabe o que fazer, né? Exatamente. E vai deixando. O problema vai acontecendo. Você falou algo agora que me fez lembrar também uma situação que a gente teve um período, não sei hoje como não posso falar porque meus filhos não passam, mas já vi muita gente passar no passado. Remédio, né? Então, muitas vezes é assim, ó. Você quer mesmo entrar neste assunto? Isso, polêmico, né? Mas assim, até eu passei por uma situação uma vez que a professora falou assim, mãe, você precisa medicar o seu filho porque ele não para de falar em sala de aula. Nossa. Aí eu respondi, depois eu te mostro o texto que eu tenho salvo. Eu respondi assim,
a gente tem que tomar as nossas atitudes. Eu acho que a criança ela tem que ser educada e saber a hora que ela tem que falar. É óbvio, claro, né? A gente tem que saber também, nós como os pais, a gente tem que saber o limite das crianças, não só passar a mão na cabeça, né? Já entra outra polêmica, né? Só que, como assim dar remédio pra parar de falar, né? Eu falei assim, gente, a minha filha, a do meio, eu lembro que ela era bem quietinha em sala de aula. E nós fomos trabalhando isso com professores, e eu não esqueço o dia, isso deve ter uns 5 anos já, que ela tem 11, deve ter uns 5, 6 anos isso. Que a professora falou assim pra mim, mãe, hoje a Bia tá de parabéns. Ela tinha causado um tumulto, fez uma baguncinha na fila. E a professora me falou que isso foi positivo. Então, assim, como assim eu vou mandar parar de falar agora? Né? Sendo que a gente teve um trabalho ali pra ela poder se soltar e tudo mais. Teve todo um trabalho, que é essa importância que tem hoje. Né? Se eu tivesse isso antes, seria mais fácil pra mim, confesso. Só que daí, então, aí é outra situação realmente. Só que é isso aí que você falou, sobre a criança saber se expressar, igual você falou, chegar lá agitado e tudo mais, mas aonde tá essa raiz? Né? Aí eu vou medicar pra ficar quietinho? Ficar um zumbizinho? Essa questão que você falou da professora, né, mandar esse recado pra você, é muita falta de informações também pra nós professores, porque eu já fui essa professora. Eu ficava maluca dentro da sala de aula, com muitas crianças, com muitas demandas, com o meu conteúdo pra passar, e aí eu ficava falando, e elas não absorviam. E aí eu fiquei assim, perdida, e eu pensei, eu não quero mais isso não é pra mim, eu não sei mais o que fazer. Tava ficando maluca mesmo. E aí, quando eu entrei na Porto Carlos, que eu resolvi dar mais uma chance, eu saí da escola que eu trabalhava, e aí eu pensei, agora eu vou descansar, porque eu precisei tirar um mês pra me organizar mentalmente, porque eu estava até tendo crises de ansiedade. Olha só. E eu falei, agora eu tenho uma estabilidade, eu consigo ficar em casa, então eu vou pesquisar uma escola. Perfeito. Eu vou conhecer, eu vou lá passar um dia, eu vou lá fazer um teste. E agora eu só vou entrar na escola que eu quero trabalhar. Perfeito. Eu quero conhecer aquela escola. Eu não tô indo lá só pela necessidade de ter um trabalho, de ganhar mensalmente. Eu vou lá porque eu quero escolher, eu quero tentar de novo. Perfeito. E quando eu cheguei assim na Porto Carlos, uma realidade totalmente diferente do que a que eu havia vivido. Questão de rotina, questão de orientações para as professoras, para toda a equipe, reuniões com bastante frequência. Então, se nós temos um problema, nós não vamos deixar esse problema se estender, nós vamos resolver ele imediatamente. Então, foi ali onde eu encontrei mais uma tranquilidade, apoio, né? Sabe? Um apoio enquanto professora. Eu tinha muitas questões ali. E nós temos muito isso, né? A formação continuada, ela não é só você ir para cursos, você continuar fazendo faculdades. Ela pode acontecer ali na prática. E o que acontece na nossa escola mesmo. Qualquer dúvida que nós temos a Gisele ali a todo momento para tirar as nossas dúvidas. E aí nós chamamos os pais. Então hoje em dia nós temos uma organização. As coisas acontecem, uma coisa de cada vez. Nós temos um roteiro para seguir. Perfeito. Não é aquela coisa que apareceu um problema, vai ficar embaixo do tapete. Não, nós identificamos que a criança está com um comportamento atípico, que aquilo está atrapalhando o desenvolvimento dela. Nós já vamos passar. Nós já vamos passar para a diretora já vai chamar os pais, nós vamos acompanhar, então nós vamos investigar o que está acontecendo com essa criança, qual que é a questão, às vezes é emocional, às vezes é uma questão de sono, ela não está dormindo direito, ela não está se alimentando direito, ela não está interagindo com outras crianças, por isso que ela tem dificuldade para interagir em sala de aula. Então, nós vamos investigar a raiz desse problema. E a partir disso, nós vamos passando estratégias para os pais de como lidar com essa criança em casa. A Gisele vai passando essas estratégias pra gente lidar com essa criança na escola. E é questão de meses. Nós temos vários casos que foram questão de meses, assim, de semanas, eu posso te falar, de semanas, pra gente já ver um resultado diferente nessa criança, a gente já ver um comportamento diferente. E eu acho muito legal você falar disso, igual você falou, você já tinha desistido da profissão. Porque não há, como dizem por aí, não há saúde mental que pague, né? Não há, assim... nós estamos falando o tempo todo de saúde mental, né, Gisele? Desde o começo. Porque é a preparação de tudo. Como que você vai exigir de uma criança que ela tenha a melhor nota, que ela absorva o melhor conteúdo, sendo que o emocional dela é todo bagunçado? Não faz sentido. Então, não é assim, ir lá igual antigamente se falava. Você tem que estudar, você tem que ficar estudando o dia inteiro, tem que ler livros, tem que estudar. Não é só isso. Isso aí, a gente tem que ter o preparatório, né? Preparar todo esse ambiente para daí você receber esse aprendizado, né? E essa parte que você falou sobre
você ter desistido e depois que você viu ali uma esperança e virou a chave, isso é maravilhoso. Parabéns por você ter tentado mais uma vez. E é interessante pensar nisso que a Tati trouxe, porque assim, gente, a educação, acho que nesse momento ela está passando por uma banalização, né? A gente tem que entender esse momento atual da educação. Perfeito. E nós estamos perdendo bons profissionais. Bons profissionais estão saindo, estão desistindo, estão ficando doentes. Por quê? Porque falta apoio, falta orientação. Igual a Tati falou, eu já fui essa professora, né? De mandar um recado desse, de trazer uma informação dessa, porque era o que ela tinha para aquele momento. Exatamente. Então, a escola de paz, ela não só traz um apoio para a família, mas ela traz um apoio para a equipe pedagógica. Porque entendeu que é composto. Porque é a parceria. Exatamente. Então, quando família e escola trabalham na mesma direção, entendendo os mesmos processos, respeitando o que cada um faz, gente, não tem como não dar resultado. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque precisamos de professores, precisamos e a Tati, né, é uma ótima professora, então imagina o quanto a gente perderia, né? Então, a gente precisa desses profissionais, mas a gente também tem que dar esse apoio. E aí eu não quero nem assim trazer assim, mas a culpa é da escola. Não, gente, não tem culpado nessa situação. Exatamente. Né? Tem só assim, olha, só precisamos colocar em ordem, talvez, né? Uma situação aí que tá um pouco bagunçada. Exatamente. Buscar conhecimento, né? Porque tem coisas que a faculdade, ela não ensina. Vai muito da prática, vai das nossas novas vivências, vai do dia a dia ali mesmo, com a criança, com os pais, conhecer esses pais, né? Ter esse contato frequente com esses pais, com essas crianças, para saber como que tá em casa. É muito importante mesmo essa questão do trabalho da família e da escola. E aí, quando nós temos isso, até nós professores ficamos mais tranquilos, né? Porque quando nós temos uma sala numerosa de crianças e muitas demandas, os professores começam a rotular as crianças, realmente. Essa criança, ela tem alguma coisa. Essa criança, ela não se comporta, ela não aprende. Ele é assim mesmo e o problema os é pais esse. não estão fazendo o papel em casa. E aí fica nesse joga pra lá, joga pra cá e nós não resolvemos. Então, a partir do momento... Até nós ficamos mais tranquilos enquanto professores, né? Perfeito. É uma rotina mais leve, é mais tranquilo. Então, com certeza. Pegando um gancho no que a Tati e a Gisele falou sobre os profissionais estar desistindo da educação, né? A minha vivência é só na Porto Carlos, né? Graças a Deus que eu encontrei a Porto Carlos antes de entrar na escola, né? A Gisele nos direciona muito bem. E eu tenho amigos, né, que trabalham com a educação, que estão desistindo. Tem até uma amiga que ela foi pra vender, foi trabalhar no comércio. Trabalhar como vendedora, porque ela desistiu, abriu mão da profissão, porque ela, por conta dessas demandas, né? E eu tenho amigos também que têm filhos nas escolas, que as escolas não estão dando o suporte, né, necessário para o desenvolvimento dessa criança. Exatamente. E aí entra também, existem vários fatores, né? Assim, eu como mãe, eu vejo que eu tenho cada filho na sua individualidade, cada indivíduo é único. Então entra assim a sabedoria dos pais, saber lidar com cada filho no seu individual, cada momento do seu filho, né? Então eu vejo que a escola de pais, pelo que a gente está aqui vendo todo esse período, é exatamente isso, é você ver a criança, você saber enxergar e decifrar o que essa criança vai demandar para esse momento, para que seja tudo isso que a gente está conversando agora, tudo efetivo, né? Ela vá assim com um emocional mais equilibrado, preparado para receber toda essa informação que vocês estão dispostas a entregar. Na realidade, a escola de paz, ela visa a infância. Perfeito. A infância como um todo. Como ocorre, o que acontece, as etapas que são importantes, o que é normal, porque hoje a gente percebe assim que as pessoas estão tratando um problema, aquilo que é algo normal. Verdade. Então, assim, a criança às vezes ficar um pouco dispersa, a criança começar a falar uma coisa e de repente falar outra, isso não significa uma hiperatividade. Né? Então, a gente entender a normalidade da infância, o que é característica desse período, entende? Perfeito. A escola de paz, ela vem para proporcionar saúde, bem-estar,
bem-estar à família, né? Igual os pais falaram, a gente fica mais leve, ok? Então, ela vem para proporcionar isso, né? Então, quando as coisas, elas funcionam da forma como elas precisam funcionar, então a gente tem esse resultado de tranquilidade. Vai ter problema? Com certeza. Mas é para isso que existe. Para resolver problemas, não é? Mas vamos seguir. Vamos lá. Laís, fala para nós qual o principal benefício que você vê hoje em turma, tá? Com os seus alunos. O que você vê assim, olha, isso aqui nós transformamos através da Escola de Pais. Os benefícios que a gente vê dos pais que participam e aplica, né, o projeto com as crianças em casa é bem positivo, né? Tá. É uma criança mais segura, é uma criança mais confiável, né? Porque tem essa questão da criança ser insegura também, né? Sim. E tem, muitas vezes, o pai, ele passa insegurança para a criança, né? E a escola de pai vai ajudar isso, vai trazer também segurança para o pai. Então, daí dentro da sala de aula, traz mais conforto, contribui para essa criança se desenvolver melhor. A criança, ela mostra mais disposição para aprender também. É num todo, né? Sim. Desenvolve a criança no integral. A participação dos pais na escola, com esse apoio, ajuda muito a criança na sala de aula, né? Perfeito, muito bom. Eu acho que consegue acontecer o que a educação busca, que é o desenvolvimento integral. Então, esse desenvolvimento integral a gente só consegue com essa ajuda. Então, quando a família faz o papel dela e quando escola, né? então ela vai, aí ela consegue desenvolver cognitivamente, emocionalmente, socialmente. Perfeito. Legal. Laís, você tem algum momento assim que você lembra que foi assim impactante? Você falou assim, isso aqui mudou graças à Escola de Pais na minha sala de aula. Algum momento que você queira citar? Vários momentos, né? Mas o marcante para mim é que chegou uma criança para minha turma, uma criança insegura, sem confiança nela mesma, sem autonomia, uma criança que não interagia, não se comunicava, não se expressava verbalmente, nem as necessidades dela. Para ir ao banheiro, para beber água, para se alimentar. E aí a gente começou, né, os estímulos necessários com essa criança na escola. A gente buscou o apoio da Gisele, né, para nos direcionar. E com a experiência que a gente tem do curso que a Gisele deu pra gente ali da Escola de Pais, a gente já consegue enxergar, né, na criança, na rotina da criança. Consegue identificar. Tem alguma falha, né? Sim. E a gente trouxe esses pais para a escola para conversar. Que legal. Para investigar como que era essa rotina dessa criança, né? E ali a gente percebeu que era uma criança que dormia com os pais, né? E é um dos principais contextos que traz insegurança para a criança, né? A criança não se reconhece como um ser individual. Que ela precisa ter o espaço dela, né? Ela precisa ter. Então, isso também atrapalha o dormir junto, né, com os pais. Aí a gente percebeu também que a criança não convivia com outras crianças. E há necessidade que a criança conviva entre pares, né? Legal. E interaja com outras crianças. Aí também que a criança não tinha muita autonomia, os pais faziam tudo por ela, né? E aí a criança, ela necessita da autonomia assistida, né? Que é a criança, o pai vai acompanhar a criança, né? E a criança, ela ficava mais sozinha, porque daí a gente entende também que no mundo que a gente vive hoje, é uma correria, né? Sim. Eu não sou mãe ainda, né? Então, não vivo essa correria, mas que nem pra você que vive é mãe, com muita criança, então você já tá sabendo mais que muita mãe. Você como você citou, você tem 3 filhos, então é a correria, né? E às vezes os pais chegam em casa, tem que cozinhar, tem que limpar a casa e acaba deixando essa criança ali, no mundo dela, brincando, às vezes excesso de tela também, né? Sim, a chupeta eletrônica, gente, que Isso. Daí o excesso ali das telas, ou às vezes brincando sozinho, né? Então também não tinha um diálogo com essa criança em casa. O pai, às vezes, pelo cansaço, né, do trabalho, do dia, muitas coisas na cabeça, outras questões para resolver, coloca a criança na tela, ou então acaba deixando a criança fazer mesmo o que ela quer. Então vale ressaltar essa questão da autonomia, que não é para você deixar a criança fazer o que ela quiser. Você, dentro das suas possibilidades, dentro do que você quer, você vai dar opção para ela de escolha. Então é muito importante ressaltar essa questão. Né? Aí a gente trouxe essa autonomia que você citou, né? Você pode continuar falando igual você estava agora, que cortei, mas me fala um pouquinho sobre a autonomia, o que você vê de essencial para os pais executarem isso, por gentileza. Para estimular a autonomia da criança, né? Envolver a criança nas rotinas, né, da casa.
Uma da alimentação família. sozinha. Isso, ele né? se Que é o- alimentar sozinho. o Até mesmo garfar ali. ajudar ali. A mamãe tá lá, tá cozinhando. A Aham. criança pode ajudar a lavar Perfeito. ali, né? Os legumes, Sim. as frutas. Ajudar a levar uma roupa pra pôr pra lavar. Ajudar a Legal. tirar uma roupa do varal, dobrar uma roupa. Guardar os brinquedos. Guardar os brinquedos. Uhum. Que é Perfeito. fundamental, né? Então, E a autonomia é algo É que a auto- gente trabalha muito na escola de pais, né? Essa autonomia assistida. Assistida. É uma autonomia Legal. que eu não deixo ela fazer tudo na hora que ela quer e do jeito que ela quer, mas com Perfeito. orientação, com os pais acompanhamento. observando, né? O que a criança está fazendo, né? Perfeito. E aí, quando a gente trouxe esses pais, a gente identificou, né? Com essa experiência que a gente tem da escola de pais, né? Uhum. A gente identificou que era isso. Aí a gente Que orientou legal. a família, né? Leva essa criança para brincar no parque, coloca essa criança para dormir no quartinho. A criança tinha um quarto só para ela. Olha, tinha e não ia. E não ia dormir Qual que é a com os idade, pais. mais ou menos? 3 anos. Nossa. Já era pra criança, né? Sim, Pra estar dormindo sim, sim. sozinha, né? E aí a mãe topou mudar. Aham. Não, vou Legal. mudar. Falou pra mim, vou mudar. E o que me chama a atenção nesse caso é que a mãe chegou a me perguntar se a criança era uma criança atípica. Olha. Aí eu falei, mãe, vamos ter calma, né? É. Que a gente tem que ter cautela hoje no que a Isso gente tá por conta vivendo. de internet, viu, Gisele? Sim. Né? Ai, seu filho é Sim. isso, ele pode ter isso. Pô, não é Isso, assim, exatamente. né? Começa a comparar outras crianças que às vezes, né, Aham. já tem algum transtorno de desenvolvimento. Aí eu falei pra ela, mamãe, vamos com calma. Vamos tratar mudar. a raiz, vamos Isso. mudando as rotinas. Vamos fazer essa mudança na rotina dela. A gente vai acompanhar. Tem as professoras que acompanham, tem a equipe pedagógica, tem a diretora que vai estar acompanhando essa criança, né? Perfeito. Junto comigo. E foi questão de meses. A mãe mudou as rotinas dessa criança em casa. Que legal. E essa criança se desenvolveu muito. No começo, que essa Parabéns. criança chegou na escola, a gente fez uma avaliação, a gente faz uma avaliação Aham. de triagem da criança, diagnóstica, pra gente saber como tá essa criança, pra gente poder trabalhar com ela, né? Desenvolver o trabalho com ela. Aham. E essa criança, ela não respondeu à avaliação, né? Ela ficou totalmente retraída Uhum. durante o período de avaliação. E depois das mudanças, né, com a família, essa criança, no segundo semestre, para fazer a avaliação, essa criança demonstrou um avanço significativo, Que legal. respondendo. Hoje ela interage com as legal. crianças, interage com as professoras, é uma criança afetiva Uhum. e que tá indo muito bem. E E que se- os pais não faziam sentido, que o problema era ali, em pequenos Em pequenos detalhes. detalhes. E sabe o que acontece? Eu, como mãe, posso falar que talvez os pais imaginam, é assim, se já passa por isso, tá difícil assim, então eu vou colher mais. Uhum. Aí piora, o que é exatamente, era pra fazer exatamente o contrário, É, mas aí acha que essa proteção excessiva ela vai sentir melhor, sim. que a criança vai se sentir melhor, e não é assim. Uhum. É o contrário, né, Gisele? Com certeza. E assim, nós temos vários casos que nós investigamos e aí foi fazendo todos os estímulos, né, todo esse trabalho de pai com os pais e a escola, e hoje já estamos colhendo frutos, já colhemos muitos frutos. Legal. Nós tivemos um aluno na escola que ele chegou, ele era agressivo, ele batia tanto nas professoras quanto nos amigos. Ele não sabia verbalizar, não sabia se expressar. Então, quando ele entrava nesses momentos de crise, nós tínhamos até que tirar ele da sala de aula, porque para não expor ele, Claro. porque era assim uma situação bem delicada. Então, foi um aluno que nós chamamos os pais e era aluno que tinha laudos, ele tinha 3, 4 laudos, então os pais já todos preocupados e pensando já em tratamentos para essa Aham. criança de acordo com aquele laudo. Calma, vamos observar essa criança, vamos analisar, vamos ver os comportamentos. Então, nós começamos a analisar ela dentro da sala de aula, ali, a interação com os amigos, com as professoras, e percebemos que essa criança, ela estava com uma questão de afeto mesmo, uma falta de afeto. Então, para você diagnosticar uma criança, primeiramente, você tem que ver como que tá Tem a que construção entender das tudo. bases dela, Uhum. a base familiar. Então, nós percebemos que era uma questão da base familiar mesmo. Eles eram pais, né, separados, e aí não estavam conseguindo, né, Conciliar. conciliar a educação ali, Sim. essa questão do afeto para a criança. Então, a partir do momento que foi chamado os pais, primeiro, né, foi chamado a mãe, depois chamado o pai, Uhum. e foi feita a reunião com eles, foi conversado,
foi direcionado algumas coisas para eles já estarem fazendo em casa, coisas simples, de comportamento de rotina, de hora de dormir, de momentos que está ficando com a mãe, o que estão fazendo. Tá tendo tempo de qualidade? Porque isso é uma questão muito importante para a criança também. Nós entendemos que os pais têm rotinas, assim como todo mundo tem, suas demandas, seus trabalhos, né, a sua louça para lavar, por exemplo, mas aí volta nessa questão que a Laís falou, de envolver a criança. Porque se você pode ter um momento de qualidade ali com seu filho lavando uma louça. Então, nós ajustamos essa questão. Ah, mãe, eu fico em casa, assim, com meu filho. Ele fica comigo. Tá, mas o que vocês estão fazendo? Vamos direcionar? Vamos passear? Vamos brincar ali? Vamos envolver ele nas atividades? Então, a partir do momento que nós conversamos sobre essa questão e outras questões também, esse aluno começou a mudar o comportamento na sala de aula. Pegando só esse gancho das meninas, porque assim, como eu falei, né, anteriormente, esse ano eu peguei o ano para trazer elas e fui justamente mostrando para elas, assim, etapas. Legal. Olha, isso aqui, antes da gente concluir, nós temos que investigar essas estruturas. Legal. Vamos olhar para isso. Então, por exemplo, essa criança era uma criança que estava faltando uma estrutura emocional. Legal. Então, aí a gente chama a família e fala assim, mamãe, antes de fechar um laudo, nós precisamos dar as condições para a criança construir essa estrutura que está faltando. Então, eu mostro para a família, né? Mostro na escola de pais e mostrava para elas no dia a dia, porque nem todos os pais participam da escola de pais, mas a gente usa o conhecimento da escola de pais ali, né? Então, mostrei para eles qual era a estrutura que estava faltando. Vamos lá, junto nós vamos trabalhar com a formação dessa estrutura. Então, ou seja, a criança começou a dar resultado. Então, não é um problema fisiológico, não é um problema biológico, é um problema de estrutura, de dar as condições que ela precisa para se desenvolver. Perfeito. Hoje ele é uma criança que socializa com as crianças. Olha. Ele tá mais comunicativo. Quando ele tá triste, quando ele tá feliz, ele consegue verbalizar isso. Pro, eu tô triste. Ele chora, ele vem, ele abraça, ele procura um colo. Coisas que ele não fazia há algum tempo atrás. Ele chorava, ele queria bater, ele queria empurrar, ele jogava o que tivesse perto dele. Era a expressão que ele tinha. Era a forma dele de se expressar. E aí, se eu fosse a professora Tatiane de alguns anos atrás, eu ia falar, essa criança não tem educação. O pai e a mãe não estão fazendo o papel deles em casa. E hoje não, eu já consigo perceber que é uma questão emocional. Ótimo. Porque a partir do momento que nós temos o acesso ao material da Gisele, que ela orienta nós na escola, algumas coisas nós vamos conseguindo perceber por nós mesmas. Isso vai acrescentando, né? Vai aprimorando, né? Isso, o olhar vai ficando mais fluido para as coisas, legal. sabe? Nós vamos ficando mais... vendo essa questão mesmo emocional da criança e não o comportamento que ela tá tendo agora. Nós vamos ver o interno dessa criança. Perfeito. Gisele, o nosso tempo aqui a gente gosta de falar, estourou. né? É povo que gosta de falar. Maravilha, é assim que a gente gosta, viu? Gisele, assim pra gente encerrar só esse primeiro episódio, né, que nós estamos aqui, vamos construir algo muito legal, né? Sim. Mas fala pra nós, Gisele, assim, quais são os futuros planos para esse projeto e como você pensa em expandir isso para outras escolas? Por favor, tá? Bom, vou começar aqui por Maringá, é óbvio, né? Então a gente vai divulgar isso para as escolas e as escolas que já quiserem adotar, a ideia é que realmente eles entram em 2025, então aplicando esse projeto na prática, tá? E depois expandir. Na realidade, assim, já está aberto, né? Legal. Já está à venda. Estamos lançando aqui, né? Este projeto. Então, as escolas que tiverem interesse já podem entrar em contato. Olha, eu quero entender melhor. Não sou de Maringá, sou de fora. Não tem problema, né? A gente consegue hoje dar esse atendimento, esse suporte. Então, já podem entrar em contato e aí a gente vai ter o maior prazer de poder compartilhar algo que dá resultado,
né? E queremos ver resultado também em outras escolas, com outras famílias, para outras professoras que talvez também estejam aí nessa mesma condição. Vou desistir da minha, né, da minha carreira. Não desista. Primeiro, tente um pouquinho mais, né? Perfeito, perfeito. E as escolas estão clamando por isso, né? Sim, com certeza. A gente teve uma palestra, né, recentemente agora, e o que os gestores, coordenadores perguntaram foi justamente sobre isso. O que vocês têm a oferecer para pais? É uma necessidade. É uma grande gente. necessidade. Não adianta simplesmente você falar pro pai, procura ajuda. Não. Leva seu filho no médico, leva no psicólogo, faz terapia, coloca exercício, conversa com criança. Só que como? O que eu faço? E agora? Simplesmente a escola joga, faz isso. Mas como, gente? Tô perdida. Os pais, né? Igual você citou, tem rotina e tudo mais. Só que aí entra outra tarefa dos pais. Criar consciência de colocar isso como prioridade, como um trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ter as regras. Eu falo que eu tenho minha escala de prioridade. Acima de qualquer coisa, primeiro eu busco a Deus, depois disso é a minha família, e a minha família, a minha concepção de família hoje, o que eu tenho é eu e meu marido estar bem pra gente poder aplicar nas crianças o segundo plano familiar ali. E aí, depois disso, entra o meu trabalho. Porque se eu focar só no meu trabalho, lotar minha agenda, como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou fazer isso que você falou? De dividir essa autonomia e ter a autonomia assistida, sendo que a minha agenda é lotada e meus filhos que lutem para crescer bem. Sim. E eu só vou cobrar, né? Então, gente, parabéns mais uma vez por esse projeto. Realmente, Gisele, é um projeto maravilhoso, lindo, um propósito divino mesmo, porque a família é a essência de tudo, né? A gente acredita muito nisso. E vocês não cuidam só de crianças e não só educam, ensinam. Vocês cuidam da família, né? Isso é mais lindo ainda de ver, tá? Mais uma vez, muito obrigada e parabéns por isso. Né, por também conduzir isso aqui, esse bate-papo. E a gente acredita muito, né, nesse projeto. Acreditamos muito na educação, acreditamos muito na família, como é a base, é o relacionamento mais importante, fundamental, e é por isso que a gente está trazendo isso ao público, né? Sim, é isso, gente. Então, muito obrigada, espero que seja o primeiro de muitos episódios, porque assunto tem, vocês viram que eu também não paro de falar, né? Quando o assunto é filho, eu não paro de falar. Eu quero deixar um recado também. Por favor. Para os professores aí, os meus amigos, companheiros aí dessa caminhada. Gente, se vocês estão dentro da sala de aula, não sabem mais o que fazer com seus alunos, já deixou sentadinho sem parquinho, não tá resolvendo, procura, gente, porque eu sou prova viva de que dá resultado. Ótimo. Dá resultado, então procurem, busquem, porque é um projeto muito bacana. Eu consegui participar desde o início com as estratégias, o passo a passo, então eu sei que funciona. Se não funcionar, pode vir falar comigo. Eu garanto. Eu garanto, gente, é comprovado. Procurem, não desistam ainda, tentem mais um pouco, assim como eu, que eu tenho certeza que vai dar certo. É isso. Maravilha! É isso então, gente. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até.